Eu sou a Vani Tortato Slomp Rodrigues, sou paulista, nasci numa cidade do interior do estado de São Paulo, chamada Barra do Turvo. Nasci no dia 13 de setembro de 1958, apesar de ter sido registrada 3 meses depois, mas a minha data oficial de nascimento é 13 de setembro. Sou casada, tenho 2 filhos, uma médica, que é cirurgiã cardíaca, e o meu filho, engenheiro civil. E da minha família, pai e mãe, já são falecidos. Meu pai era italiano, comerciante, político, e ele começou na cidade de Barra do Turvo como vereador, como comerciante, e hoje eu percebo que essa minha veia de comerciante, de empreendedora, tem muito a ver com as minhas raízes, que é devido a ele, sempre trabalhou com comércio, só a política que eu não quis me envolver, mas eu acho que quando você tem um perfil de liderança, a política tá em si também. E eu tenho 9 irmãos, 8 irmãos, 9 comigo, né? E então uma família bem grande, família de italiano. Você imagina, se um italiano faz barulho, você imagina 9 juntos. É uma confusão geral. Mas é muito bom ter família grande, porque você pode dividir as suas alegrias, as suas tristezas. E acho isso muito, muito bom. Principalmente o italiano, que ele é muito expressivo, é muito espontâneo. E eu herdei isso da minha família, eu falo muito com as mãos, sorrio muito. E eu me sinto muito bem assim, eu acho que a pessoa tem que ser o que é e não pode negar as suas origens. E eu tenho muito orgulho de ser descendente de italiano. Eu comecei a trabalhar muito jovem, com 17 anos, eu fui bancária e logo em seguida eu fui ser funcionária pública, porque era um sonho que eu tinha, eu queria ser funcionária pública, não sei de onde que eu tirei isso, mas era uma coisa que eu tinha comigo, que eu gostaria de trabalhar em qualquer órgão do Estado, a nível estadual ou federal. E fiz um teste na Secretaria do Planejamento e, para minha surpresa, fui selecionada e trabalhei na Secretaria há alguns anos, mas já percebi que não era o que eu queria para a minha vida. Isso eu tinha aqui uns 21 anos, quando eu era funcionária pública. Eu sou uma pessoa não gosto de rotina, eu estou sempre buscando coisas novas, sou muito curiosa. E eu percebi que eu, com um cargo público, eu não teria muitas oportunidades. Então eu disse, não, acho que eu preciso fazer algo diferente. E na época eu era noiva, e o meu marido, depois, ele tinha recém-chegado da Alemanha, ele foi estudar fora, e ele queria fazer algo. E ele disse, vamos criar uma empresa, que ele trabalhava com a mãe na época, no setor de metalurgia. E eu disse, vamos lá, estamos aí para novos desafios. Nós abrimos a primeira empresa em 1983, nós ainda não éramos casados, mas eu continuei trabalhando na secretaria. E aí a empresa foi expandindo, fomos crescendo, fomos abrindo novas filiais. Tivemos loja no Mato Grosso, Cascavel, Ponta Grossa, Araucária, 2 em Curitiba e a nossa fábrica que é em São José até hoje. E quando eu percebi que a empresa começou a crescer, eu não vi motivo de eu estar trabalhando no órgão público, cumprindo horário, né? Ganhava até razoavelmente bem, mas eu acho que eu tinha muito mais a oferecer com as minhas iniciativas, com a minha ambição, talvez, que eu sempre gostei de ter coisas boas. Então, acho que a gente tem que buscar isso através do trabalho. E saí da secretaria e fui trabalhar, daí já na época, meu marido. Nós casamos em 1985, 2 anos depois que abrimos essa empresa. E fui trabalhar com ele e lá a minha formação acadêmica é em psicologia organizacional, voltado para a empresa,
Mas eu percebi que eu tinha que me aperfeiçoar um pouco mais, porque eu assumi toda a parte financeira das lojas, da fábrica. E aí eu fui fazer uma pós em finanças. Fui me preparar para realmente fazer a coisa certa, né? Porque a mulher, eu estou falando por mim, como mulher, ela é mais, tem uma visão mais periférica do todo. Eu não queria só atuar naquela área financeira, eu queria entender do todo da empresa, como funcionava. E foi o que eu fiz, assumi a parte administrativa e financeira das empresas e ficamos por, hoje fazem, 34 anos, é isso? De vida empresarial. E paralelo às lojas de telas e arames, produto agropecuário, que até acho que é um nome bem conhecido na cidade, a Tecnotelas, nós também abrimos uma madeireira e junto com material de construção. Por quê? Porque ramos diferentes? Que quando nós íamos para o Mato Grosso, mais ele para o Mato Grosso, ver a loja, nós tínhamos fábrica lá também, e ele começou a se encantar pelo setor madeireiro, material de construção, e acabamos abrindo mais uma empresa. E aí chegou um ponto que ficou uma sobrecarga muito grande. Depois de uns 15, 20 anos, nós começamos a reduzir as atividades, porque eu acho que quando você começa a crescer muito, você acaba perdendo um pouco o controle e até deixando de viver. Então você fica muito em função dos negócios, e a tua família acaba sendo até prejudicada com isso, né, os filhos. Então nós optamos em diminuir os negócios para poder viver um pouco mais com a família e aproveitar um pouco mais a vida, né? E infelizmente, 1 ano e meio atrás, ele faleceu e eu tive que assumir tudo sozinha. Mas durante esse tempo de empresa, teve uma época muito interessante, que eu vou falar até pelas mulheres agora. Ele ia muito para o Mato Grosso e eu assumia todos os negócios aqui em Curitiba, em Ponta Grossa, Araucária. E tinha uma certa discriminação. Quando alguém vinha falar comigo, e eu dizia, não, eu vou atender um fornecedor ou um cliente com potencial maior, e eles queriam falar com o Jefferson, que era o diretor da empresa. Eu disse, não, mas eu sou a sócia e eu estou aqui para responder por ele. Então eu sentia assim, uma certa dificuldade das pessoas me aceitarem como dona da empresa. Mas isso com o tempo foi diminuindo, essa discriminação, se podemos chamar assim, e eu acabei assumindo grande parte de todas as lojas e ele ficou só com a parte de produção. Então ele cuidava da produção e eu cuidava da parte administrativa. Quando eu fiz, eu acho 40 anos mais ou menos, nós estávamos estabilizados, filhos já encaminhados. Eu, como eu disse, eu sempre sou muito irrequieta e queria buscar coisas novas. Eu ouvia falar muito do Conselho da Mulher, da Associação Comercial do Paraná. E um dia eu disse, eu vou lá ver o que esse conselho faz. Deve ser algo diferente. Fui conhecer a Associação Comercial e acabei participando das reuniões. Eu gostei muito, me identifiquei bastante com algumas mulheres e logo em seguida fui convidada para presidir o Conselho da Mulher. E eu tive que declinar do convite porque eu ainda tinha filhos que dependiam de mim para levar para a escola, enfim. E eu tinha diminuído algumas lojas para poder viver um pouco com meus filhos. Eu não podia mudar de repente aquilo que eu tinha planejado com meu marido. E daí na segunda gestão fui convidada novamente e eu aceitei assumir a presidência do Conselho da Mulher Executiva da ACP. E ali foi um grande aprendizado para mim, porque eu pude perceber que existem mulheres, estou falando agora pela mulher, com grandes potenciais, pessoas que têm potencial para crescer nas suas empresas, mas elas não têm oportunidade. E elas precisavam de uma porta de oportunidade para poder expandir os seus negócios. E eu fiz o meu planejamento no conselho e criei uma missão empresarial só para mulheres da América Latina.
Começamos por Uruguai, fomos para o Chile, Argentina, Paraguai. Isso me deu muita satisfação, porque até o momento que eu deixei o conselho, se eu me lembro, umas 4 empresárias, pelo menos, fizeram negócio com o mercado externo. Isso para mim foi muito gratificante, porque foi um gesto tão simples, né? Você fazer uma missão e, de repente, essa pessoa poder aproveitar essa oportunidade e multiplicar os negócios dela. Até tem uma das empresárias que foram conosco, ela, quando eu a convidei para ir, ela disse, não, eu não vou, eu sou muito pequena, meu negócio é muito pequeno. Falei, mas são essas pessoas que nós precisamos. E ela foi, e eu me lembro que ela disse, depois de uns 2, 3 anos, ela falou, Vani, eu saí de uma sala de 70 metros quadrados, hoje estou num barracão de 600 metros quadrados, graças ao Conselho da Mulher Executiva e graças a essa missão que nós fomos. E ali eu falei, bom, acho que a minha gestão teve bastante sucesso para mim, pelo menos como pessoa, e muita satisfação pessoal, porque eu consegui mostrar para essa pequena empresária que ela tem outras oportunidades. Ela tem que sair do mundinho que ela estava acostumada no dia a dia, buscar novos horizontes. E foi a associação comercial, através do conselho, que deu essa oportunidade a ela. E era muito interessante também que quando nós chegávamos nas cidades, nós fazíamos toda uma agenda, um contato nos hotéis, nós alugávamos salas, convidávamos empresários daquela cidade para fazer essa rodada de negócios que nós chamamos, né? E nós despertávamos muita curiosidade na cidade que nós íamos, porque a gente colocava na mídia, né, imprensa, dizendo que mulheres brasileiras empresárias estariam em tal cidade. E isso também foi muito gratificante, porque divulgou o nome da mulher empresária brasileira na América Latina. Enfim, terminou a minha gestão no Conselho da Mulher, continuei me dedicando às empresas, nunca deixei, né? Eu sempre fiz as duas coisas ao mesmo tempo, porque se você dividir o seu tempo, você consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, é só você saber dividir o tempo certo para cada atividade. E foi na gestão do Cláudio Slaviero que eu assumi o Conselho da Mulher. Daí, em seguida, assumiu como presidente da Associação Comercial o Virgílio Moreira Filho. Eu não tinha muito contato com ele, só de diretoria, porque eu era uma das diretoras da chapa do Cláudio, e o Virgílio era candidato a presidente da Associação Comercial, e ele me ligou me convidando para fazer parte da sua diretoria, mas num cargo que eu no momento eu titubeei. Eu disse, Virgílio, eu não posso assumir, expliquei as minhas condições, porque não poderia, mas eu estaria à disposição porque ele precisasse para colaborar com a gestão dele. E, enfim, depois, acho que no dia seguinte, ele me ligou novamente e disse, Vani, eu gostaria que você fizesse parte da minha chapa como minha primeira vice. Aí eu não tive como dizer não, né? Eu acho que você diz não uma vez, segunda, você tem que repensar por que essa pessoa está te procurando pela segunda vez. É sinal que ela deve ter alguma coisa para oferecer. E eu falei, não, como primeira vice eu aceito, até porque vice não faz muita coisa. Eu acredito que eu vou conseguir conciliar as minhas empresas, os meus filhos, meu marido e a diretoria. Mas, como a vida leva a gente para uns caminhos que a gente não planeja, isso foi em agosto, outubro teve eleição e o governador Roberto Requião se elegeu e convidou o Virgílio para ser secretário de Indústria e Comércio. E eu, muito ingenuamente, as pessoas diziam assim, olha, o Virgílio vai ser secretário de Indústria e Comércio e você vai assumir a associação comercial. Eu, uma boa, tranquila, falei, não, isso não vai acontecer, imagina. O Virgílio vai continuar presidente, ele pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas o nosso estatuto não permite. E aí foi o que aconteceu.
o governador chamou o Virgílio para assumir a Secretaria de Indústria e Comércio e eu tive que assumir, naturalmente, né, assumir a presidência da Associação Comercial do Paraná. Foram 1 ano e 3 meses como sucessora do Virgílio, né? Presidente interina, no caso. Depois terminou essa gestão, eu acabei sendo eleita para ser presidente de direito, daí que eu era presidente de fato, né? Acabei assumindo a presidência porque houve eleição e eu fui eleita presidente da ACP. É lógico que eu continuei já um trabalho que eu havia começado quando assumi interinamente, e fiz um diagnóstico da entidade e fiz um planejamento dentro do que eu penso como gestora. O Virgílio é uma pessoa muito preparada, um grande empresário, mas as pessoas pensam diferente, né? E eu tinha algumas ideias que eu achava que eu tinha que colocar as minhas ideias, lógico, continuar o trabalho que ele tinha começado, mas também colocar as minhas ideias. E ali, dentro do planejamento estratégico, nós desenvolvemos muitas ações a nível institucional, defendemos muitas bandeiras em Brasília, em prol ao setor empresarial, começando pela CPMF, que foi uma bandeira que deu também muita alegria e satisfação a mim, não só a mim, mas toda a minha diretoria e todas as entidades que abraçaram essa causa, porque quando nós lançamos a primeira reunião para falar dessa campanha que faríamos em parceria com a Associação Comercial de São Paulo, as pessoas precisam lutar por uma causa perdida. E eu disse, não, nós temos que acreditar que ela não está perdida. E nós fomos às ruas, fomos aos palanques, fomos a Brasília, enfim, tivemos sucesso e a CPMF acabou. E eu sempre defendia que se era um imposto provisório, ele tinha que acabar, né? E enfim, acabou e até hoje está calmo, espero que não volte esse imposto, que realmente ele não prejudica só o setor empresarial, ele prejudica a sociedade como um todo, né? Que é efeito dominó. Mas as pessoas não entendem isso e não entendiam. Depois teve outras bandeiras, 40 horas, nós defendemos no Senado, que queriam as 40 horas. Também fomos contra, porque não tem que reduzir carga horária, né? Eu acho que um país como o nosso, nós temos que aproveitar esse potencial que o brasileiro tem de trabalhar, de ser trabalhador e realmente produzir. E também tivemos sucesso, não deram continuidade ao projeto. E depois tem N bandeiras, que eu não vou citar aqui. Mas como presidente da associação, teve 3 ações que, digamos assim, que também me deram muita satisfação, que foi implantar a governança corporativa, que é um sistema, até não é muito divulgado, mas na época eu tenho muito que agradecer à Gazeta do Povo, que divulgou todos os nossos passos, todas as nossas reuniões, eles cobriram, principalmente o Bessa. Se você queria saber qualquer ação da associação comercial na minha gestão, era só você ler a coluna do Bessa. E isso também ajudou muito, porque a imprensa é essencial, né, para você mostrar o trabalho que você está fazendo. E com relação à governança corporativa, tivemos algumas resistências de pessoas que não entendiam, né, porque a governança ela tem 3 pilares, não é? A transparência, a ética e a responsabilidade corporativa. Então, por que não implantar esse sistema numa entidade que não é nossa, é da comunidade, né? O segundo foi o Código de Ética, que também foi muito criticado por pessoas que também não entendiam a finalidade do Código de Ética. E eu acho que uma entidade como a CP,
ela tem que mostrar transparência, tem que ter ética, porque a gente trabalha pela perenidade dela. Eu acho que se você quer perenizar uma empresa ou uma entidade, você tem que ser transparente, você tem que ter ética, você tem que ter responsabilidade em todos os aspectos. E o terceiro foi a mudança do estatuto, que ele estava é um estatuto muito bem formulado, o estatuto da Associação Comercial, muito bem elaborado, mas ele precisava de umas adaptações. Nós percebemos ali porque a ACP ela tem o Conselho Superior, é presidencialista, mas tem conselhos que são os braços, né, que dão suporte à presidência. E ali eu percebia que o Conselho Superior, ele não tinha muita voz, ele não tinha muito poder de decisão. E uma entidade como a nossa, ela tem que ter uma salvaguarda, digamos assim, né? Um conselho que cuidasse de toda a estrutura, até porque como é livre para você ser presidente, de repente entra um presidente que não tenha um perfil de acordo com aquilo que a gente imagina, o que está acostumada com 126 anos com essa entidade, a gente tinha que ter uma forma de proteger, né, a entidade. E foi através da adaptação do estatuto que nós conseguimos fazer com que a CP hoje ela não tem assim, risco nenhum. Ela é uma entidade muito segura, ela é muito... Pode entrar o presidente que quiser, ele vai fazer uma gestão, lógico, dentro da linha de pensamento dele, mas sempre vai ter um grupo que protege grandes decisões para que a entidade realmente se perenize. E quando deixei a presidência da ACP, eu disse, agora eu vou dar um tempo, vou voltar a trabalhar nas minhas empresas, me dedicar um pouco mais, porque por mais que você divida o tempo, você acaba comprometendo um pouco, né, a qualidade de gestão da sua empresa, porque a ACP ela consome muito tempo. Quando você vê, você está envolvido com muitas ações e a gente que tem esse espírito de liderança, você quer estar sempre defendendo um setor, não que só o seu setor, mas todos os segmentos, porque ela é uma entidade que abrange todos os segmentos. Todos os segmentos e todos os portes, né? Desde do micro até o grande porte. Então, você não pode defender só o grande, tem que ser desde do pequeno. E aí voltei a me dedicar mais às minhas empresas e já em seguida recebi um novo convite para participar da política, mas eu não aceitei, porque eu acho que eu não gosto de falar a palavra nunca, porque eu não sei o dia de amanhã. Eu deixo a vida me levar. As coisas vão acontecendo, elas vão vindo, e eu acredito que se for para eu colaborar de alguma forma, as portas vão se abrir e eu vou fazer. Então eu não aceitei o convite porque achei que não estava preparada, não era o momento, ou não tinha interesse, apesar de eu ter uma veia política, porque meu pai foi político, né? Mas não aceitei o convite. E, infelizmente, em seguida, meu marido faleceu, faz um ano e meio, e eu tive que assumir todos os negócios sozinha, né? Porque meu filho estava entrando nas empresas e eu tive que realmente me dedicar 100% às minhas empresas e não fechei nenhuma loja. Hoje eu tenho 2 lojas e mais a fábrica, então eu consegui manter, né, as mesmas empresas, inseri meu filho nos negócios. Hoje ele já está bem, entendendo bem já como funcionam as empresas, e a tendência é passar para ele, né, porque nós não somos eternos e eu acho que tem que preparar os filhos para assumir uma empresa que tem mais de 40 anos. Se quiser também, a gente não pode forçar uma pessoa a ser empreendedor, né? Ela tem que querer. Se ele quiser ser engenheiro civil, ele vai ser engenheiro civil. Assim como a minha filha optou em ser médica, ela vai ser médica. Então eu não posso obrigá-lo a assumir as empresas. Mas ele está já pronto
já administra as empresas com muita tranquilidade. Enfim, acho que essa é um pouco da minha história, pessoal, profissional, a nível de associativismo, né? E ainda, para finalizar, acho que não posso deixar de citar, logo depois que eu deixei a Associação Comercial, eu recebi um convite para presidir o Conselho Nacional da Mulher Empresária da CACB. Eu já era vice-presidente lá, e mais uma vez eu fui dar minha colaboração para as mulheres, assumir o Conselho Nacional da Mulher. E qual que é a finalidade desse conselho? É inserir a mulher no associativismo, porque nós temos hoje, acho que 60, agora não tenho o número exato, mas há 2, 3 anos atrás, 61% das novas empresas criadas eram criadas por mulheres. E eu sempre defendi, se essas mulheres têm capacidade, têm potencial para criar uma empresa, por que não trazê-las para o associativismo? E foi esse o trabalho que eu fiz dentro do Conselho Nacional da Mulher. Inserir a mulher dentro das associações comerciais, dentro das federações e dentro mesmo da confederação que fica em Brasília. E criamos, nesse período, das 27 federações, hoje nós temos 11 estados que têm Conselho Estadual da Mulher Empresária. Então essa foi a minha última colaboração a nível de associativismo e pretendo dar um tempo agora, até porque devido a esses fatos que aconteceram aí na minha trajetória de vida, eu tenho que me dedicar um pouco mais aos meus negócios. E também pelo fato que 2015 foi um ano de crise para todo mundo, nós temos que trabalhar um pouquinho mais, ser mais criativo, nos dedicarmos um pouco mais e não não entregar os pontos, né? Nós temos que realmente acreditar que as coisas irão melhorar, e eu acredito muito nisso. Então faz um ano que está aí, a crise está aí, mas não vou diminuir nenhuma empresa, logicamente tivemos que reduzir custos, despesas, mas se Deus quiser e Ele há de querer que eu continue essa luta aí, as nossas empresas continuem e quem sabe passar para o meu filho mais à frente. Tem mais um dado que talvez, voltando um pouquinho atrás, a minha gestão da ACP, teve um fato bastante importante também, foi um trabalho que nós fizemos com relação ao Serviço de Proteção de Crédito, o nosso SCPC. Foram 2 anos da minha gestão, nós trabalhamos em parceria com a Associação Comercial de São Paulo para regularizar o nosso Serviço de Proteção ao Crédito, que nós podíamos, na época, vender as informações somente para quem fosse associado de associação comercial. E com esse trabalho que nós fizemos, que foi criando uma empresa, um birô de crédito genuinamente brasileiro, o nosso SCPC, que hoje chamamos de Boa Vista, hoje nós podemos vender essas informações para o Brasil todo. Então isso foi um trabalho que eu também gostaria de deixar registrado aqui, que foi muito importante, porque eu acho que a gente tem que ampliar, não podemos ficar engessado, né? A partir do momento que você fica engessado no negócio, você não cresce. E com esse novo birô de crédito Boa Vista, que é o SCPC, as associações comerciais também puderam aumentar as suas receitas, porque elas podem hoje vender para sindicatos, para qualquer cidade, enfim. Então, eu queria registrar isso e agradecer mais uma vez a todos esses parceiros, que eu sempre agradeço quando eu falo nas entidades, esses parceiros que colaboraram para que a gente realmente pudesse inovar e dar continuidade a um trabalho que já tem há mais de 50 anos. Então, para finalizar, eu quero
dizer que, acho que eu acabei não falando, o nome dos meus filhos, a Jaqueline, hoje tem 30 anos, é casada, mora em Paris, e também foi muito difícil para mim, que mãe quer os filhos juntos, mas também temos que respeitar que o mundo é para eles. E eu achei que se ela está feliz, casou, foi para Paris, está lá, feliz da vida, e você tem que sempre racionalizar que bom que ela está lá, assim eu posso visitá-la e também desaparecer, às vezes, em um lugar diferente, né? E ela vem para cá e isso está sendo muito bom. E o meu filho é Jefferson filho, e ele mora aqui em Curitiba, está noivo, espero que case logo, porque eu quero ser vó, logo, que ele está com 28, ela está com 30 anos, e assim é o ciclo da vida, né? Ela vai se renovando, e como que vai se renovando, a nível familiar, os filhos, netos, bisnetos, enfim, e é assim que é a vida. E, então essa é a minha história, um pouco da minha história. E eu posso dizer a vocês que hoje, apesar de todas essas, de tudo que acontece na vida da gente, essas perdas, digamos assim, perder pai, mãe, marido, irmã, eu perdi uma irmã, eu sou uma pessoa feliz, porque eu entendo que tudo tem o seu tempo, né? Tem o seu tempo de você, nas empresas, de você crescer, chegar uma hora você tem que ou diminuir, ou sair, ou buscar novos parceiros, né? E na família é assim, você casa, tem filho, eles casam, vão embora, e dentro dos cônjuges um vai antes, o outro vai depois, e a gente tem que estar aberto para entender que a vida é assim, né? E eu sempre fui assim uma pessoa muito bem resolvida, não vou dizer que eu sofro, claro que a gente sofre com perdas, com dificuldades, mas eu sou muito bem resolvida. Na hora eu sofro, mas depois eu entendo que aconteceu porque estava escrito, né? Eu penso dessa forma. E tudo que veio para mim, tudo que eu fiz na minha vida, eu acho que eu fiz e porque era para fazer e para acontecer. Se eu dei a minha colaboração no setor empresarial porque era para ser, se eu dei no setor do associativismo porque era para ser, e se eu tenho filhos maravilhosos porque também eu fiz por merecer, porque eu realmente acho que criei bem meus filhos, porque eu também tive uma boa base, né? Você não pode dar aquilo que você não tem, e eu tive uma boa base, meu pai é italiano, minha mãe é brasileira, então eu acho que eu consegui passar isso que eu aprendi com meus pais, eu passei para meus filhos, e espero que eles passem para os netos, e assim sucessivamente, né? E quanto ao setor empresarial, espero nunca me aposentar, né? Apesar de já me aposentei pelo INSS, mas como empresária eu não pretendo me aposentar. O comércio, o empreendedorismo, ele faz parte de mim. E se dia que eu não puder mais, acho que de alguma forma eu vou colaborar, mesmo dentro do associativismo, dentro de uma entidade, porque eu não sei viver dentro de uma rotina. Eu gosto sempre de estar em atividade, sempre criando coisas novas, sempre buscando coisas novas, aprendendo coisas novas, acho que isso é muito importante. E mesmo com tantas dificuldades no setor empresarial, eu sempre falo para o meu filho, você tem que aprender uma coisa, isso já é comum, mas dificuldades existem, sempre vão existir. A empresa é uma balança, né? Hora você está em cima, hora você está embaixo. Então você tem que saber aprender a lidar com isso. Persistir sempre, eu falo para ele. E desistir nunca, nunca desista. Você pode diminuir algumas coisas, mas nunca desista daquilo que você acredita. E é nisso que eu acredito. Acredito que o ser humano, ele veio neste mundo para ser feliz, para fazer aquilo que realmente está predestinado a ele. E eu sou o que eu sou, porque Deus me colocou no mundo e disse, vai, que essa é a sua história. E essa é um pouco da minha história, da qual só foi possível estar aqui contando a minha história devido ao fato do meu avô paterno, Natálio Tortato, ter vindo da Itália para o Brasil
que casou com a minha avó Francisca Tortato, e da minha avó, não posso deixar de falar dos meus avós maternos também, do meu avô Olivério Bandeira, de Paula Bandeira, da minha mãe Jandira de Paula Tortato, e logicamente na sequência o meu pai, João Tortato, minha mãe, a dona Jandira de Paula Tortato, que foram os grandes responsáveis por eu estar aqui hoje, né? Eu acho que isso eu não posso, é inegável deixar de citar o nome dessas pessoas, assim como do meu marido também, que fez parte da minha vida, 32 anos, Jefferson, que vivemos 32 anos juntos, e dos meus filhos, que é o Jefferson filho e a Jaqueline. É difícil falar de família, mas se não fossem essas pessoas, eu não teria história para contar. E a minha história é essa, e fico muito feliz, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, falando um pouco da minha família, dos meus negócios, da minha pessoa, né? Da maneira que eu sou, e quero me colocar à disposição, porque eu sou incansável. Espero que tenha muito a contribuir ainda em todos os setores, porque eu não sei ficar parada. Então, obrigada pela oportunidade e nos vemos por aí.